Paz do Senhor, gostaria de compartilhar convosco uma palavra de Deus nesta época de Páscoa e eu queria falar exatamente nesta mensagem, que é a mensagem da cruz. Amém? Páscoa fala-nos do amor de Deus, da misericórdia de Deus, em que Deus enviou o seu Filho amado Jesus Cristo a dar a sua vida por nós numa cruz, não uma cruz qualquer, mas uma cruz, na verdade, que Ele ali representava toda a humanidade. O apóstolo Paulo pregou sobre esta mensagem, os apóstolos, todos eles também, e eu queria ler um texto que o apóstolo Paulo nos deixou em primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1, verso 17 em diante. Porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã, porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Visto como na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus, pela sua sabedoria aprova Deus salvar os crentes pela loucura, segundo o pensamento de alguns, a loucura da pregação, porque os judeus pedem um sinal, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Esta é a mensagem da Páscoa, esta é a mensagem da cruz. Amém? Amém? Mas antes de avançarmos sobre alguns aspectos da cruz de Cristo, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, eu queria fazer uma retrospectiva e ir lá ao primeiro livro da Bíblia, o livro do princípio, o livro de Gênesis, o livro em que tudo começa. Amém? E ali, no capítulo 2, verso 15, diz a palavra do Senhor que tomou, pois, o Senhor Deus o homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor lhe disse, lhe deu estas ordens: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento, do bem e do mal, não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. A verdade é que nós conhecemos o que aconteceu ali. O homem desobedeceu a ordem do Senhor e comeu do fruto proibido. E por causa dessa desobediência, a desobediência dos nossos primeiros pais, todo o universo foi atingido. A raça humana foi atingida. Nós temos sido atingidos pelo pecado original. O homem tornou-se vulnerável e escravo do pecado. E a partir desse dia, o coração do homem tornou-se orgulhoso, egoísta, a mentira, a traição, o ódio, a avareza e a vaidade e tantas outras coisas más vieram tomar lugar no nosso coração. Mas apesar de tudo isso, apesar de toda essa mudança no coração do homem, Deus não mudou a sua atitude em relação ao homem. Deus procurou Adão. Adão, onde estás? Adão tinha-se escondido. Orgulhosamente se escondeu e se tapou, fez uns aventais de folhas de figueira. Imagina a comichão que ele tinha. E o Senhor misericordioso veio em sua busca, porque todos os dias, no final do dia, Deus tinha um encontro com Adão, com os nossos primeiros pais, e havia um momento de comunhão, de unidade maravilhoso, todos os dias. E quem falhou não foi Deus, porque Deus veio como era costume. Adão falhou. Adão, por causa do seu orgulho, falhou. Veja as consequências, na verdade, do pecado. A alteração já no comportamento de Adão, mas o Senhor veio em seu favor. Amém? Então Deus manifestou o seu amor por cada um de nós. A Bíblia diz lá, e Apocalipse 13, verso 8, está registado. Diz que em relação ao plano da salvação para nós. Amém? Que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ou seja, Jesus, o Cordeiro que é apresentado lá em Apocalipse, ele foi crucificado antes da fundação do mundo. Amém? Antes de qualquer anjo fosse criado, Deus já tinha preparado o plano de resgate para nós. Amém? Para nós, raça humana. Amém? Criados à imagem e semelhança do Senhor. Isto mostra o seu amor. Amém?
E João 3,16, João registrou no capítulo 3, verso 16, exatamente esta essência de Deus, que é o amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não se perca, mas tenha a vida eterna. Amém? Foi o nosso pecado, amém, que levou Jesus à cruz. Não foram os judeus, não foram os romanos, mas foste tu e fui eu, por causa da minha desobediência. Amém? Mas na cruz, e Mateus 27 fala-nos do relato final em que Jesus ali está. Amém? Em que Jesus morreu por nós, em que Jesus entregou a sua vida por nós. E no verso 50 diz, Jesus clamando outra vez e com grande voz, rendeu o Espírito. Ele disse, está consumado. E eis que o véu do templo se rasgou em dois. Amém? De alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Foi um momento ímpar na face da terra. Amém? No momento em que Jesus morreu, foi pago o preço da nossa salvação. O véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, que impedia os homens chegarem ao lugar que representava a presença de Deus, foi aberto. Amém? Já não há mais separação entre o homem e Deus. Amém? Aliás, o Salmo 18 fala-nos, na verdade, desta aproximação de Deus. O véu se rasgou de alto a baixo. O gesto vem de cima para cada um de nós. E ali mostra a mão de Deus. No Salmo 18 diz assim, no verso 6, do alto o Senhor estendeu a mão e me tomou. Tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu inimigo forte e dos que me odiavam, pois eram mais do que eu. Surpreenderam-me no dia da calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Amém? Precisamos compreender que a morte de Jesus aconteceu para Deus trazer restauração, resgate às nossas vidas. Tudo aquilo que nós procuramos fazer na nossa força, nos nossos esforços, as nossas boas obras, as nossas atitudes, a nossa procura, a nossa espiritualidade, ou seja, religião. E a religião significa religar. Era a nossa tentativa de nos religarmos com Deus. Tudo isso foi em vão. Mas o Senhor fez aquilo que nós não podíamos fazer. Ele veio até nós. Amém? Ele entregou o seu Filho. Jesus veio até nós. Ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Tu e eu estávamos perdidos porque todos pecaram e separados ficaram da presença de Deus. Mas agora Jesus, aleluia, Ele vem até nós para nos fazer novamente ligar com o Pai. Restaurar aquela comunhão que tinha Adão, nosso pai ancestral. Restaurar essa comunhão perdida. E agora temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então Deus fez tudo. Deus já concretizou tudo o que era necessário para nos dar o livramento. Amém? Para nos abençoar. Aleluia. O salmista dizia, do alto estendeu a mão e me tomou e tirou-me das muitas águas. Salvação é como lançar uma boia, amém, a alguém que está a se afogar, amém. A boia, na verdade, que é usada pelo nadador salvador. O Senhor usou o seu Filho para nos salvar, amém. Aquilo que te sufoca, aquilo que trazia sofrimento, aquilo que trazia angústia, toda a insegurança, amém? Toda a falta de paz, o medo do futuro, o medo da morte, através de Jesus Cristo, pode ser vencido. Coloca nas mãos do Senhor a tua vida. Amém? Ele veio para nos trazer vida e vida com abundância. Amém? Através da morte e da ressurreição de Jesus. A garantia da vida está porque Jesus não foi vencido pela morte, porque ao terceiro dia, o domingo que está aí à porta, domingo de Ramos, domingo de Páscoa, nós celebramos a ressurreição do Senhor. Amém? Jesus, aleluia, rasgou o véu que separava. Amém? Quando ele disse, Pai, está consumado, está feita a obra. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Agora, através do sacrifício de Jesus naquela cruz, esta é a mensagem da cruz. Agora podemos ter comunhão com Deus, podemos receber a vida eterna. Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Amém? O inimigo, ele veio para roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio para nos dar vida e vida com abundância. E como diz o salmista no Salmo 18, os nossos inimigos são derrotados, o diabo é derrotado, não há mais
mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Que não andam mais segundo a carne, mas agora são guiados pelo Espírito. Entrega a tua vida a Jesus. Deixa o Senhor guiar a tua vida. Deixa o Espírito Santo guiar a tua vida. Amém? Temos que fazer também a nossa parte. Deus já fez a parte dele. Cabe agora a cada um de nós fazer a nossa parte. Entrega a tua vida a Jesus. Amém? A mensagem da cruz requer renúncia. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga-me. Amém? A cruz de Cristo exige de nós uma renúncia, negar o nosso orgulho, negar, na verdade, a nossa vida de pecado, confessar o nosso pecado ao Senhor. Amém? E seguir um novo rumo. Amém? Com a bênção, a direção, a presença de Deus através do Espírito Santo na nossa vida. Amém? A mensagem da cruz é loucura para os homens que perecem. É verdade. Quem crê no Filho tem a vida eterna, mas quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. João 3,36. Muitos acham que é loucura aquilo que nós, na verdade, proclamamos. Na verdade, a mensagem da cruz é loucura, que Deus se fez homem, que morreu por nós, que ressuscitou. Acham estas coisas loucas, mas eu quero dizer-te, desafiar-te, põe Deus à prova, se Ele existe ou não, se Jesus é real ou não, se o poder da sua ressurreição ainda hoje fará sentido na tua vida. Experimenta Deus, entrega a tua vida ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Termino. Amém? Olharmos para a cruz, vemos o grande amor de Deus e a sua misericórdia. 2 Pedro 3,9 diz assim: o Senhor é longânimo para conosco, não querendo que alguns, tomem nota, alguns se percam, mas que todos venham ao arrependimento. Deus quer salvar a todos. Deus fica triste se alguns se perderem. Se a tua vida se perder, Deus fica triste, porque a morte de Jesus, o sacrifício de Jesus está incluído lá o sacrifício pela tua própria vida. Não sejas desses alguns que rejeitam, na verdade, o amor de Deus, que rejeitam esta oferta misericordiosa de Deus dada por nós na cruz do Calvário. Jesus pagou para que tu tenhas vida e vida com abundância. Este é o poder da mensagem da cruz. Ele tem poder para tirar o homem do inferno e colocá-lo no céu. E nós já fomos alcançados. Temos de fazer continuamente como igreja. Amém? Esta mensagem conhecida. Por isso nós estamos hoje nesta rede social transmitindo esta palavra, porque queremos que Deus tenha um plano para a tua vida, um plano maravilhoso, e Ele irá fazê-lo. Pensa nestas palavras e convida Jesus a entrar na tua vida. Que Deus ricamente te abençoe.